Olá, sejam bem-vindos ao Talk Show Autores do Brasil. Um talk show que vem para poder auxiliar na carreira literária do autor independente. E hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos tratar sobre os desafios do autor independente no mercado literário. E hoje recebemos aqui dois grandes escritores da cena literária, professor Well Moraes, a psicóloga e escritora Kelly Cortez. E o assunto que vamos tratar hoje é os desafios do autor independente no mercado literário. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela Seja... oportunidade. É sempre bom participar de algum evento, de alguma iniciativa que promova a literatura independente. Então, estou aqui à sua disposição. Gratidão, professor. Olá, Kelly, seja bem-vinda. Obrigada, Denilson. É muito bom estar aqui com vocês, né? Dois grandes escritores que eu admiro muito, duas pessoas que realmente estão fazendo a diferença na literatura aqui no Ceará. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom recebê-los e a ideia desse programa é que a gente possa contribuir na carreira de outros autores independentes, falar sobre as dificuldades, as oportunidades que temos no mercado e, a partir daí, auxiliar num processo de construção. A ideia do programa é construir e a gente só consegue construir de forma coletiva. Professor, faça uma breve apresentação do seu trabalho. Quem é o El Moraes? O El Moraes é um professor há mais de 30 anos, um apaixonado pela literatura desde criança, um escritor que escreve basicamente quase todos os gêneros, focado em literatura infantil e juvenil, mas com uma paixão muito grande pelo romance, o romance de humor, e que promove a sua literatura há mais de 20 anos no mercado editorial independente, vamos classificar assim, né? Então, hoje eu sou um autor, embora Denilson independente, eu já estou próximo dos 40 mil unidades vendidas, né? Então, é uma batalha de muito tempo, que a gente está aí no campo prestigiando e promovendo a leitura através da literatura. Gratidão, professor. É sempre muito difícil, né? O início de uma carreira dentro do mercado literário. A concorrência é muito grande, o mercado ele é muito exigente e o autor independente hoje ele ganha um espaço grande dentro do cenário porque através de processos coletivos conseguimos facilitar esse acesso. Mas Denilson, só para você ter uma ideia, já que você falou aí, eu fico encantado com esse momento literário que nós vivemos, porque ele proporciona muitas oportunidades, né? Um evento como esse aqui, um talk show, é uma ideia literária que eu jamais imaginaria na época que eu comecei. Um edital. Pra você ter ideia, para eu lançar o meu primeiro livro, né? A gente não tinha dificuldade, a gente não tinha editores à disposição no mercado. As editoras eram muito mais distantes do que são hoje. E como tinha o sonho de escrever o primeiro livro, eu vendi uma moto, meu veículo de transporte, para patrocinar o meu sonho, pra você ter ideia, né? Para imprimir, para cair em campo. Então, tudo era muito arcaico. Eu estou falando de algo há mais de 20 anos só. Né? Então, o que a literatura hoje proporciona para quem está começando, se a gente comparar 22 anos, quando eu comecei, é um diapasão enorme, é uma diferença muito grande. Então, hoje, graças a Deus, a coisa evoluiu e a literatura hoje é mais rica nesse oferecimento de oportunidades, viu? verdade, professor. Hoje tem diversas ferramentas e principalmente com esse avanço tecnológico, né, acaba auxiliando principalmente o autor independente. Olá, Kelly. Faça uma breve apresentação de quem é Kelly Cortez. Olá, Deni. Eu sou Kelly Cortez, eu sou psicóloga clínica, sou psicanalista. Eu estou já há um tempinho na cena literária independente, como eu, tanto que a gente já se conhece há muito tempo. Publiquei meu primeiro livro em 2012, né? Estou publicando o quinto agora, escrevo basicamente romances e descobri recentemente na Bienal de Pernambuco que, na verdade, eu escrevo realismo mágico e eu não entendo nem muito bem o que é isso, mas foi assim que me classificaram lá. Vou lançar um livro de contos, tá? Que aí é uma coisa mais desafiador para mim, porque eu sou acostumada com texto longo. Eu gosto de escrever muito, então escrever texto curto está sendo um desafio grande. Gratidão, Kelly. Professor, como foi o processo de escrita do seu primeiro livro e como ele foi avançando ao longo dos demais livros?
Eu comecei a me entender como leitor aos 8 anos de idade, né? Apaixonado pelo gibi, né? E evoluí para, naquela época eu morava no interior, eu lia muitos bolsilivros de cowboy. E aquela ideia da leitura me veio aí um sonho de escrever um dia um livro que contasse as minhas histórias, alguma coisa sobre mim. E eu rabisquei por muito tempo, né? E passei muito tempo aí só com desejo. Com mais de 30 anos já, eu fiz um livro que se chama Amigo, Amigo Meu, que conta partes da minha adolescência, vividas na comunidade onde eu vivia, na cidade onde eu vivia, né? Um livro que tem um caráter social muito forte, um caráter injuntivo assim para o jovem adolescente, que está começando ali no convívio na comunidade. É para você, o livro passa uma ideia de que o convívio coletivo traz coisas boas e também pode trazer coisas ruins. Então isso me passou pela cabeça, mas demorou, acredito que 15 anos para que eu pudesse executar essa tarefa, por questões tanto financeiras, como lá onde eu morava no interior não tinha tantas condições, né? Então o primeiro livro foi, eu digo assim, como um parto mesmo, entendeu? Demorou muito tempo para ser feito, foi complicado, né? Aí criar a capa e atrás de um ilustrador, que é um livro infanto-juvenil, e assim, aquilo me deu não uma satisfação de escritor em si, mas uma satisfação de realização daquilo que eu promovia com a leitura na adolescência. E aí, aquilo me fez muito bem. Eu notei que escrever para mim era mais do que um trabalho ou alguma coisa do tipo. Era uma diversão. Aquilo era muito bom. Muito bom. E aí eu contei com a ajuda de amigos, para você ter ideia, além de vender a moto, alguns amigos compraram cadeiras para o lançamento de autógrafo, outros deram refrigerante, outros ajudaram no salgadinho, um colega foi tocar e foi na quadra de uma escola onde eu ensinava. Ou seja, tudo confluiu para que desse certo, né? Esse meu primeiro momento na literatura. E graças a Deus foi só o primeiro passo e depois, até hoje, não parei mais, né? A dúvida que não quer calar, professor. Quantas cópias foram vendidas do seu primeiro livro? Isso, do primeiro livro eu fui muito agressivo para o mercado editorial. Eu mandei fazer 1000 cópias. 1000 cópias. Então, todo mundo dizia, onde é que tu vai enfiar tanto livro, né? Quem vai comprar tanto livro? Mas eu digo para você uma coisa muito interessante. Da divulgação entre amigos e alunos, aquela coisa toda, na minha noite de autógrafos eu vendi 304 livros. Que é um sucesso para quem é do mercado editorial, sabe que na noite de autógrafos vende 300 livros, é muita coisa. E aquilo ali me animou mais. E aí eu passei a trabalhar com aquele livro em algumas escolas, a mostrar o livro, e algumas escolas adotaram o livro, ou seja, essa ideia de adoção nas escolas foi consumindo a quantidade de livros, o livro tinha uma aceitação boa, indicava para outras escolas, e aí a coisa foi fluindo, e rapidinho eu criei coragem para escrever o segundo e para fazer uma nova tiragem do primeiro livro. Maravilha, né? Professor. Kelly, quais foram as maiores dificuldades durante o processo de escrita, o processo editorial e de publicação do seu primeiro livro? O meu grande desafio sou eu, porque eu nunca acho que está bom o suficiente. Nunca acho que está bom o suficiente, eu sempre quero uma nova revisão, uma nova leitura. O Farol do Porto da Paz ele foi publicado pela Novo Século, né, em 2012. E o grande desafio foi como eu recebi 500 livros, aí eita, e agora, né, o que eu vou fazer com tanto? Eu recebi 500 livros, a editora vendeu 3.000 livros, acho que nos 2 primeiros anos. Aí eu participei da primeira Bienal já aqui no Ceará, né, na época que eu lancei, eu tinha acabado de mudar para cá. Mas eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu não mandei o livro com revisão, né, ortográfica, gramatical, nada. Eu mandei ele limpo do jeito que eu escrevi. E eu quase fiquei louca quando eu vi que ficou alguns erros, porque eu não, na minha cabeça de escritora sonhadora, que eu tanto queria, eu achava que a editora ia fazer tudo, inclusive divulgar o meu trabalho, né? Então, essa fica uma dica para quem está começando. Quem tem que divulgar o meu trabalho sou eu. Como autor independente, eu tenho que divulgar, eu tenho que correr atrás. E estar em coletivos, como você trouxe no início, faz uma diferença muito grande. Muito. Exatamente. Eu acredito que durante todo o talk show nós vamos falar sobre editoras, mas o processo editorial para o autor independente, ele é diferente de uma seleção.
né? Então, eu acredito que você pagou como professor, aconteceu como professor, para que uma editora fizesse esse trabalho. O valor de unidade da sua obra, ele acabou saindo muito alto, e depois você tem uma nova dificuldade, que é comercializar no mercado literário. Professor, essa pergunta vai para o senhor. Como lidar com esse processo editorial hoje? Hoje, Denilson, eu sou editor formado, né? Hoje pra você ter ideia, eu comecei a refazer a edição dos meus livros aos poucos. Por quê? Porque quando você vai amadurecendo, você vê que a coisa que você fez é um pouco primitiva. Então, eu diria que para quem vai escrever, para o autor independente que quer realmente se iniciar na literatura, nós temos 5 passos muito importantes. O primeiro deles é você escrever a história. É o mais fácil. Por incrível que pareça, escrever a história é o mais fácil. O segundo passo, aí é um dos mais importantes, é você conseguir uma equipe, você conseguir um bom revisor, você conseguir um capista bom, você ir atrás de um editor, porque a apresentação do teu material é a sua apresentação, é a sua obra, é a sua característica literária, tudo que está em si vai para aquela obra. Né? Então você tem que jogar o melhor que você pode no mercado. É como ir para um casamento, você procura a melhor roupa. Né? Então você arranja essa equipe. Parte 2. A parte 3, na dificuldade, é você conseguir publicar. Então você vai ter que ter, para quem é independente, vai desembolsar uma grana, vai ter que financiar algum dinheiro, se tiver em caixa você vai para uma gráfica lá, o material todo pronto, você vai ver quantas unidades você vai fazer, né? Hoje há uma flexibilidade muito grande, tem gráficas que imprimem a partir de 100 unidades, né? Então esse é o terceiro passo. O quarto passo, que não é o mais difícil, é você vender sua obra. É você fazer um bom lançamento, pegar estratégias de divulgação na internet, convidar familiares, amigos, o papagaio, o periquito da vizinha, qualquer pessoa chama para o teu lançamento, porque embora a pessoa não compre, ela está sabendo que você é um escritor agora, que você tem um material no mercado, né? Então o quarto passo seria você vender o livro. E aí vem para o quinto, que é o mais difícil hoje para quem é um autor independente, eu acredito que para quem é escritor de forma geral. Que o passo mais difícil é você ser lido, é você ter a sua obra lida, é você ter o seu trabalho contemplado, é alguém poder fazer uma crítica boa ou ruim. Se alguém falar mal do meu livro, eu vou adorar, significa que ele leu. Então eu atingi de alguma maneira o emocional daquela pessoa. Então, porque muita gente compra o livro em consideração, bota numa prateleira e ele está esquecido. Ele ganha vida e você ganha vida como escritor quando você é lido. Aí você tem uma realização conjunta de todas as etapas e aí vem a satisfação profissional da que a gente pode chamar de escritor. Legal, muito legal, professor. Kelly, ao longo do tempo, o seu processo editorial, ele foi modificado ou você manteve o mesmo processo do primeiro livro? Não, está totalmente modificado, tá? Assim, tem, é, tem um livro que é totalmente independente, tem um livro que foi lançado por uma editora de Portugal, que não é um livro independente, mas não é como uma produção, eu não sei nem usar o nome. Enfim, é uma parceria. Hoje é tudo diferente, hoje é muito mais simples publicar um livro, porém exige mais responsabilidade, porque se publica de qualquer maneira. Né? Quando eu fui lançar Aconteceu em Paris, foi através de uma escritora que lançou uma editora para publicar só mulheres, pela mesma dificuldade que a gente tinha. O pessoal quer comer né, nosso rim para a gente conseguir publicar um livro. E eu lembro que ela praticamente tomou o original da minha mão, porque eu queria, não, deixa eu... Não, ela, tá bom, para, chega, você parou aqui, agora sou eu. E o livro ficou lindo, e é de longe o livro que eu mais vendo. Legal. E é o livro que eu não ia publicar, porque eu não achava bom o suficiente. Então, assim, o processo foi mudando. Hoje eu tenho grandes parceiros nessa caminhada. Muito legal. A vida do autor independente, na maioria das vezes, ela é muito solitária, né? Tem o processo de escrita que é solitário, o processo de edição, a publicação. Muitas das vezes ele participa de forma individual de alguns eventos e atividades, e não precisa ser assim. Então,
vamos falar sobre o processo coletivo. De que forma os coletivos, clubes de leitura, eles auxiliam, as academias, elas auxiliam nesse processo do autor independente. Professor, de que forma um coletivo hoje auxilia no processo desse autor independente? De que forma ele enriquece? O coletivo ele é essencial, ele hoje é a alavanca da literatura, principalmente para o autor independente, né? Para você ter ideia, eu vim participar de uma Bienal por intermédio do coletivo de autores independentes, na época no stand Vozes do Ceará, uma iniciativa de participação com o Wilson Júnior e eu na administração, mais escritores. Eu vim participar da primeira Bienal em 2022. Até então, como autor independente, eu nunca tive. Eu ia para a Bienal, meu sonho era participar de uma Bienal. Mas como? Sem dinheiro, sem condições. Esse coletivo me deu essa possibilidade. Então, o coletivo é de uma fundamental importância no processo, primeiro, de divulgação, segundo, de ampliação dos conhecimentos literários. A gente aprende muito com o outro. O processo de leitura nunca foi, nunca será um processo individual. Você precisa de equipe, você precisa de amigos, você precisa de gente para te ajudar, você precisa de uma boa gráfica. Então, ele parte do individual, que é o escritor. Então, eu participei da Bienal de 22, no stand Voz do Ceará, quando eu lancei o Rezadeiro de Preto, que foi um sucesso. Né? Graças a Deus eu tive aquele contato com o público. Sem um coletivo, eu não teria isso. Depois, participando do coletivo, eu pude me organizar com muitos escritores, pegar informações, passar informações e participar de outros eventos. Você vê que isso gerou a primeira FLICE, Feira da Literatura Independente, do Autor Independente do Ceará, a segunda, a terceira, que foram eventos maravilhosos. A gente participou de diversas outras feiras através do coletivo. Era um ambiente de divulgação e de venda que eu não conhecia e nunca tinha tido. Só o coletivo que me proporcionou essa maneira de estar à frente e mais contato direto com o público. Depois, recentemente, a gente criou uma iniciativa revolucionária, da qual eu, você e Kelly participamos, que foi o primeiro stand de autores independentes a participar de um espaço próprio, né? Numa Bienal, um grande espaço, bem montado, bem organizado, e me deu mais visibilidade ainda. Então, esses espaços, principalmente nas bienais. As bienais, elas são assim, uma fonte de divulgação imensurável. Não há como você trabalhar sua literatura toda. Quando você chega numa Bienal, você nota a diferença que é no contato com o público, na versatilidade, na divulgação, na participação, que seja você passando todos os dias, que seja você passando um dia só, mas você tem como divulgar seu material. É um ápice para o escritor participar de uma Bienal, é uma congregação de autores e editoras, e você se sente no patamar, digamos assim, do que é mais top da literatura. Então é bom para você divulgar, é bom para você aprender. Então o coletivo para mim foi e é ainda fundamental. A gente troca ideias, a gente participou de vários eventos na Bessia aqui em Fortaleza, muito bons. Tudo isso fruto do coletivo. Eu diria que eu tive uma época literária em que eu corria muito atrás em escolas, divulgando meu material para ser adotado. Denis, eu tenho meu material foi adotado e utilizado em mais de 40 escolas pelo Nordeste já. Então, daí vem a minha grande fonte de venda. Mas eu encontrei no coletivo, porque esse processo é muito complicado para concorrer com as editoras nas escolas, no coletivo você encontra espaços para divulgar o seu trabalho. Para estar num momento como esse aqui, só é possível por conta dos coletivos. Então, eu diria assim, uma grande dica, se você é um autor independente, se você quer se inserir no mercado editorial, se você quiser ser visto, se você quiser participar mesmo no meio daqueles que amam a literatura e que amam ser escritor, participe de um coletivo. A ideia é essa. Verdade, professor. O senhor lembrou bem, né, do projeto dos autores independentes do Ceará na Bienal de Pernambuco. E pela primeira vez, um coletivo ocupou um espaço que antes era de uma editora, de uma grande editora. No entanto que nós estávamos cercados ali da Livraria Leitura, a Companhia das Letras, a Flive, outras grandes editoras que já participam. Com muito destaque e sucesso, diga-se de passagem, Verdade, graças a Deus. Foram muitos livros vendidos. Foi um sucesso, a primeira iniciativa em nível de Brasil. Né? A gente tinha lá gente como
o Piúba, né, nos dando parabéns pela iniciativa. Muitas e muitas pessoas que conhecem a literatura e veem como é difícil você investir e divulgar a literatura, passam lá para nos parabenizar pela qualidade do trabalho que foi feito, né? Verdade. Então foi um destaque para o cenário nacional aquilo ali. E espero que motive outros E vamos continuar, outros né? coletivos, né, para a gente continuar com isso. Kelly, de que forma o processo coletivo influenciou na sua carreira literária? De que forma ele te auxiliou e te auxilia? Hoje, sem um coletivo, eu nem sei onde é que eu estaria, porque eu já passei, todo ano eu penso, não vou mais escrever, não vou mais escrever, mas eu não consigo. Eu queria só ressaltar que o coletivo dos autores independentes na Bienal de Pernambuco era o stand mais bonito. Tá? Assim, não é porque eu estava lá expondo, não, porque literalmente o visual dele, toda aquela. Era o stand mais bonito. Eu andei em todos. Então, assim, estava muito lindo. Quem viu. Eu esgotei um livro lá, porque o Silêncio dos Sons se passa em Recife. Então, assim, eu esgotei o livro lá, né? Eu também esgotei a rezadeira. O que eu levei de Rezadeira, rezadeira, né? E aí eu deu fazendo tudo. propaganda também, foi né? Foi bom, mas foi bom. Deu uma comissãozinha aqui. Foi bom. Precisamos Então, assim, retomar aquela parceria, né? Foi. E muita gente de nome, assim, de destaque, que deixou o seu nome mais vivo ainda. Vera Marques, né? Era Liduína Vidal, Vitor o Souza. A Lara, né? A Lara Van Stock, o Wilson Júnior, o Moacir Fio e a Ana Andrade. A Ana Andrade. Esqueci alguém, não? A Karine Pedro. Karine Pedro, eu, você, e ainda... O Vitor Não, o Vitor, Souza. falei, nós o Vitor. falamos. Ah, E tá. o Rômulo. O Rômulo Moraes, também. verdade. Então, a gente, todo mundo colocou sua literatura na vitrine do que é mais visual e importante, né, e representativo para o cenário nacional. E a partir desse projeto, ele motivou um outro projeto, né, que é o Coletivo de Autores Independentes do Brasil, para poder ampliar a proposta, abranger um número maior de escritores e poder multiplicar a ideia. Né? Não é se transformar no que hoje o mercado editorial é, mas é poder proporcionar um número maior de pessoas, a um número maior de escritores, esse tipo de oportunidade. Eles possam entender que a escrita independente ela não precisa ser solitária. Na verdade, fica muito mais fácil o caminho quando a gente trabalha em equipe, quando a gente caminha de mãos dadas. Então é isso, eu acredito muito nesse processo coletivo. Hoje tenho o prazer e a honra de dividir a liderança de alguns desses coletivos com o professor El Moraes, com a Kelly, porque não é só sobre vender o livro. Eu acredito muito que o livro ele é uma ferramenta de transformação social, que quando ela atinge o seu objetivo, como o senhor disse no início, que é o leitor, você consegue de alguma forma influenciar positivamente. Perfeito. E hoje, de que forma que o senhor acredita que o livro possa influenciar, facilitar e transformar a vida, não só do leitor comum, como aqueles que não têm ainda tanto acesso ao livro? Eu acredito que se eu pudesse transformar de alguma maneira o espaço das escolas, eu pediria para que toda escola tivesse uma frase bem grande, assim, podia ser na quadra, na entrada. Né? A leitura é a academia do cérebro. Para que o pessoal, principalmente a juventude, entendesse que você tem que ter o corpo bem tratado, mas também a mente. Então, a literatura ela é essencial para a criança, né, no processo de visualização, de contextualização, de sonhar com as histórias, de imaginação, de ajudar a criar o processo criativo em si. Para o adolescente ele é fundamental. Hoje o que acontece? Nós temos o Enem. Eu acho que foi em 2000 e não lembro bem o ano, 2018, uma coisa assim. Eu peguei a prova do Enem, para vocês terem uma ideia, e eu pedi para transformar aquela prova num tamanho 14:21, que é de um livro comum, numa fonte Times 12, aquele processo. Rapaz, deu um livro de 105 páginas. Claro que tem figura e tudo, mas você entenda, a prova do Enem é uma maratona de leitura, certo? Então, essa relação chamada do famoso bunda-cadeira, né, que o aluno tem que ter, aquela concentração. Se ele não tiver leitura, ele vai pegar uma prova daquela, quando dá 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, ele está com a mente cansada, a vista coça, dá cãibra nas pernas, as costas ficam tudo dormente, impaciência, por quê? Porque ele precisa praticar. Então a leitura para o jovem, ela é essencial. Mas que leitura? Leia qualquer coisa
que você goste ou não, leia Realismo Fantástico, Crônicas, leia tudo. A leitura, ela mantém você ali ativo com raciocínio em dias. E o mais interessante, que a leitura, ela promove o poder da concentração. Então, quem lê muito, quem lê bem, é sempre um bom aluno, que consegue se concentrar numa aula. E aí você passa para o adulto, que é fundamental. Fundamental para o dia a dia. Quem lê nunca está só. Quem lê não tem solidão. Encontra nas histórias, no livro, naquela conversa que você tem com o autor, você encontra vida, você encontra essência. A gente fala sempre que viajar é mais do que uma viagem. É uma viagem em companhia, é uma viagem conversando, é uma viagem criticando, chorando, rindo, de alguma forma, é uma viagem gostosa, né? Uma viagem de emoções. E para quem tem mais idade, aí é que é mais essencial ainda. A leitura é um dos elementos essenciais para evitar o Alzheimer, por exemplo, né? Para estar concentrado, para se manter ativo, para se manter participativo, ajuda na questão social. Então, a leitura é essencial para a vida, tá certo? Quem lê nunca está só. Quem lê participa não só socialmente, mas interiormente com uma relação de aceitação, de estar bem, né? de estar fluente, de ter segurança de conversar com as pessoas, porque a leitura promove isso aí. Então hoje, né, como eu falei no começo, a leitura é a academia do cérebro. Eu tinha tudo para não ser escritor, pelas minhas experiências. Você falou aí sobre vendas, que não é o mais importante, a satisfação pessoal. Eu não diria que você escrever para se achar um famoso. Não, escrevi um livro, agora eu sou famoso. Não, você entenda, quem vai escrever vai trabalhar, né? Vai ralar. E não é pouco, não. Mas eu lembro que eu fui vender, a primeira vez que eu fui divulgar o meu livro depois do lançamento, o amigo meu foi numa escola, questão de ética, eu não vou citar nomes, né? Uma escola em Maranguape. E aí um professor que era coordenador disse: "Pô, eu vou arrumar um espaço para ti. Vai ter umas editoras e tudo, eu vou ter um espaço para tu botar tua mesa lá, para tu vender teu livro." Meu amigo, pense, bom demais, tô dentro. E fui lá um dia de sábado, daqui a todo mundo montando as coisas. Rapaz, caiu um toró d'água, uma coisa absurda. Foi água, essa quadra deu um palmo d'água dentro dessa quadra. Desmanchou a feira, desmanchou tudo. Ninguém vendeu nada, né? Quando eu ia saindo, montando minhas coisinhas ali, decepção danada, porque eu não vendi um livro. Aí uma menininha disse: eu fui buscar o dinheiro para comprar o seu livro. Muito bom. Eu vendi um livro e eu voltei com uma satisfação tão grande, né, por conta disso aí, que você não imagina. Então, por quê? Porque alguém se interessou pela capa, por alguma coisa que viu naquela minha obra, né? E na realidade eu vendi, mas ninguém vendeu. Então, qual foi o maior vendedor daquele dia? Eu. Porque foi desmanchada, a feira foi remarcada, eu não pude ir na outra data. Mas para você ver, o escritor ele tem que achar satisfações nisso. Então a leitura é fundamental hoje, mais do que nunca, né? Nós temos aí excelentes obras no nosso cenário cearense. Verdade. Né? Aí você vê, por exemplo, a minha esposa é apaixonada pelas obras da Kelly. Tudo que a Kelly lançar, ela vai ler. Ela é assim, aí um dos melhores autores. A Kelly está no meio. Então isso precisa ser, né? Não é puxando a sardinha porque ela está na minha, ela sabe disso, né? Ela conhece, sabe disso. E a gente tem N autores que têm obras maravilhosas que podem proporcionar uma leitura mais interessante, que pode proporcionar prazer através da leitura. Nós temos aqui 3 estilos bem distintos de Bem literatura. diferente, verdade. O Denilson, o pessoal olhou, botou o olho, conversou com o Denilson, ele não sai só com um livro, né? Eu digo isso por a gente trabalhar junto, ele sai com um livro, com um abraço e com espírito renovado. A Kelly, com os romances dela, bota o pessoal para ir às lágrimas aí, com as emoções, com os problemas que ela trata, que tem tudo a ver com a psicologia que ela utiliza, com o amor, com o sonho, com a paixão. Então, tudo isso é oferecer ao público não só uma literatura de qualidade, mas uma opção de entretenimento de qualidade. Que é aí onde entra a questão, hoje, a importância que a leitura tem em todos os fundamentos sociais. Uma experiência de transformação, né? Eu acredito que o livro ele tem essa capacidade. Em todas as idades, em todas as classes sociais. Hoje trabalhamos com projetos que levam, através da literatura, a ressocialização, a reabilitação, e ver o resultado desses projetos através do livro é maravilhoso. Pessoas que mudam a vida, que constroem novas histórias.
Eu sempre falo dentro do projeto, dentro do instituto. A nossa vida, ela é uma página em branco que a gente tem a capacidade de todo novo dia escrever uma nova história. O que passou, acabou. Influenciou, te ensinou, mas é daqui para frente que você pode escrever novos capítulos. Kelly, quais são os autores e os livros que influenciaram a sua escrita? Eu comecei muito cedo, né? Assim, da minha mãe lendo histórias, contos de fadas, a, aos clássicos russos, né? Tem alguns livros que eles me transformam de forma diferente, porque a literatura, eu digo que a arte em si, ela precisa mexer em algum, ou bom ou ruim, ou você ficar com raiva, mas ela precisa tocar uma emoção. E às vezes ela precisa ser subversiva. Recentemente eu li um livro, tem um ano, Parque das Irmãs Magníficas. Esse livro é escrito por uma travesti. Eu vou falar travesti porque ela não gosta de ser chamada de mulher trans. Ela deixa isso muito claro. A Camila Souza. E eu nunca mais enxerguei as pessoas trans da mesma forma depois que eu li aquele livro. Eu li um livro sobre autismo, a luz do espiritismo, e eu sou psicóloga, mas eu nunca tinha enxergado TEA dessa maneira, né? Um amigo meu, Denis Vieira, né? Bem conhecido ele aqui na cena literária. Então, assim, são momentos que modificam, tá? Que eles chegam, ele transformam, e eu acho muito legal você quebrar um paradigma, você refazer um saber que você achava que tinha. Então, acho assim, a literatura faz isso, seja na ficção, seja num livro religioso, seja num livro que traz uma cômica, como o El, ele traz na Rezadeira de Preto, ele traz o luto, mas ele faz isso de uma forma muito cômica. Verdade. Eu sou, assim, apaixonada pela Rezadeira de Preto. Somos dois. E pela Vila das Almas, né? Então, assim, tanto que eu sou vendedora dele nos eventos, né? Que eu sou a própria propaganda no livro. Então, assim, mas ele consegue fazer você... Eu passei vergonha, eu não vou. Eu fui ler a Rezadeira de Preto, eu saí da Bienal 2022, né? Foi. E eu fui para Belém. E eu não vou noturno, aí eu vou levar o livro para ler. O povo dormindo, eu... Então, assim, ele não me deixou dormir, não fez passar vergonha, né? Porque eu estava acordando com a Rezadeira de Preto. Então, isso é muito legal. É muito legal. Isso é muito interessante. Nós fizemos essa casadinha na Bienal de Pernambuco, né? O leitor levava um dos livros, ou Vila das Almas, ou Rezadeira de Preto, e já aproveitava e levava um de Umbanda também. Então, já tinha um aprendizado sobre as culturas e expressões afro-brasileiras e aproveitava também um conhecimento que te proporciona o sorriso. Eu acho que tudo na vida devia se basear no sorriso. Quando a gente está sorrindo, a gente consegue estar bem, com a nossa aura lá em cima, com uma vibração positiva. E o livro tem essa capacidade. Mas também tem muitas dificuldades. O mercado editorial hoje, ele mudou demais e tem muitos novos autores utilizando plataformas digitais, aplicativos. De que forma isso ajuda ou atrapalha dentro do processo de escrita, essas ferramentas digitais? Cada um tem o seu nicho, cada um tem seu espaço. Por exemplo, eu não tenho livros ainda, né, digitais. Meus livros são físicos, por uma questão de opção, né, de gostar desse processo. Mas as plataformas, elas surgiram como uma fonte de divulgação muito forte. Agora temos que entender o seguinte, até que ponto uma plataforma pode ser benéfica e uma plataforma pode ser maléfica para o seu processo editorial. Porque as dificuldades com o livro físico, elas já são conhecidas, divulgar, vender, entregar. Qual a vantagem no livro físico? Eu posso mostrar o meu material, o leitor pode folhear, sentir aquele cheirinho do livro, eu posso autografar o livro, né? Por exemplo, eu quando adoto uma escola, dessas escolas adotam um dos meus livros, eu vou fazer uma visita à escola, tem uma manhã de autógrafos, eu autografo o livro, aquilo é uma emoção para o leitor, é um momento importante porque ele se sente ali participativo, achava que escritor estava tudo morto, ele vê que tem um ali em carne e osso. Então, o livro físico proporciona isso,
né, esse contato, essa ideia da lembrança de um livro autografado. O livro fica permanente, ele pode ser emprestado e vai. Aí é ótimo. Agora, quando você tem um streaming, ou, aliás, uma plataforma, você pode divulgar o teu material sem basicamente imprimi-lo, né? Às vezes, para quem não tem uma condição no momento de publicar, ele pode utilizar uma plataforma para fazer esse tipo de divulgação, certo? Então, isso aí é muito bom. Tem muita gente que tem muitos amigos, tem muita gente que consegue trabalhar com isso de uma maneira formidável. Agora, eu acredito que você tem que estar também disposto a estar na plataforma para divulgar o seu material. Qual é o lado ruim dessa história? Primeiro que o teu material vai ser vendido por uma empresa que vai custear quase nada do valor real da tua história, né? Você vai ficar com muito pouco, tem um percentual muito grande para eles, é uma concorrência muito grande, por quê? Porque infelizmente no mercado hoje você tem um livro que fulano tem uma grana a mais, ele lança nas plataformas, ele faz um impulsionamento, ele vende o material, aquilo que eu digo, você pode até vender, talvez a última etapa ser lido, que é a mais difícil, é você, né, atingir. Mas eu acredito que, de uma maneira geral, ajuda, tá certo? Os livros de... Eu um dia ainda estou pensando em colocar os meus, um dia aí, estou vendo como é que fica. Eu tenho um site para divulgação do meu trabalho, site próprio, né? Mas eu não condeno, pelo contrário, tem muita gente que vende bem, ganha dinheiro e às vezes é um destaque como bem vendido, aquela coisa toda. É preciso que você só entenda como é que você quer lançar o teu projeto, a tua história, a tua obra no mercado. Se é só daquela maneira, se é só para um nicho específico, ou se não seria interessante você também tê-la ali no seu tira-cola, debaixo do seu braço, para poder mostrar o seu trabalho, mostrar que você tradicionalmente produziu uma obra literária, né? Talvez eu esteja sendo um pouco obsoleto, valorizando essa ideia do livro físico, mas é uma opinião que eu defendo, né? Primeiro físico, depois para as plataformas. E se você puder conjugar os dois, aí sim, aí a coisa funciona de maneira positiva. Eu acredito, professor, que não seja que seja obsoleto, né? Na verdade, são experiências diferentes. Boa parte desse leitor que compra através de uma plataforma digital, ele não tem o contato direto com o autor. Ele não consegue ouvir parte daquela obra diretamente do autor, de receber aquele autógrafo que vai ficar marcado. Mas hoje é muito fácil, Dani. Por exemplo, se você for no meu site, você clica lá, a gente manda para todo o Brasil a obra autografada. Bem bacaninha, chega lá onde você quiser. Sim. Então, eu acho que é mais interessante assim. Você tem um Kindle, um aparelho daquele, aí você proporciona para esse tipo de leitor uma oportunidade fora de série, que é você poder ter vários livros, ler a hora que você quiser, da maneira que quiser. É válido também. Verdade. Né? Da mesma forma que tem muito escritor hoje utilizando as inteligências artificiais, não só para o processo de escrita, como também para o processo de editorial, de criação de capa. De que forma isso é negativo, Kelly? Ele chamou de escritor, Kelly. Ele vem. Tu acha que são escritores? Ele A gente pode chamar de escritores? Eu não queria ser tão direto assim. Você já viu as fotos que eu faço com a IA, né? Sim. Então, para você ver como eu sou desastrosa. Quando eu tento usar para melhorar uma foto minha, já é um desastre. Eu não consigo me imaginar usando a inteligência artificial para fazer o meu trabalho. Sim, claro. Certo? Mas isso é um processo meu. Eticamente falando, livros escritos por inteligência artificial, eles não podem participar de concursos, nem de prêmios literários. Concursos como o Prêmio Leia, por exemplo, né, que é o maior da língua portuguesa, que é para livros não publicados. Para os livros publicados, Oceano, Jabuti, São Paulo, Manaus, então, assim, ele não pode. É desclassificado. O livro ganhou o prêmio. Tá muito bom, ganhou. A equipe percebe que houve trechos com inteligência artificial, ele é desclassificado na hora. Então, assim, eu não gosto. Eu acredito que muitas pessoas estão usando. Pode ser uma ferramenta muito boa, mas, assim, eu não gosto, eu não uso. Na verdade, as inteligências artificiais, elas não criam um conteúdo, né? Elas absorvem tudo que está na rede e colocam isso no papel.
Então, se é um computador, ele não vai conseguir expressar um sentimento, diferente de um processo de escrita de um outro autor. Eu não consigo ver que seja positivo em nenhuma das Imagina a inteligência formas. artificial fazendo você rir ou você chorar. É Hum, difícil. não tem. Né? Eu Ele vai. acredito que a gente tem que se acostumar até com uma questão de que no mercado editorial ela vai ser aprimorada. Eu conversando com alguns ilustradores recentemente, um amigo, né, dois amigos em particular, eles disseram que, olha, a gente vai chegar ao ponto que a gente cria e aprimora. A inteligência artificial pode aprimorar algumas coisas. Já tem muita gente trabalhando capa Com inteligência com a artificial. inteligência artificial. Então vai daquela ideia de você querer valorizar realmente o artista, a essência, ter o livro o mais natural possível, mais criativo possível, mais original possível. Isso nunca vai deixar de existir. Agora, eu já não chamo de escritor. É como se você chegasse, eu dissesse, eu vou fazer um bolo magnífico para o seu aniversário. Eu passo na padaria, compro um bolo. Eu fiz o quê? Qual é o valor, qual é a essência? Como é que eu me cobro disso? Quem sou eu como criador para jogar para uma máquina e dizer que eu sou o criador? Né? É também uma coisa eu chegar com um papel aqui digitado e dizer, ó, foi o que escrevi. Maravilhoso. Aí você compra se quiser. Né? Realmente é muito difícil, né, da gente conseguir hoje identificar o que é e o que não é. Mas se você começa a utilizar a perspectiva de leitor, é simples, não tem sentimento. É uma construção de frases que dão origem a um título. Então, você, escritor, que pretende dar início à sua obra, tira um tempinho. É você, o papel e a caneta. Não tenta facilitar, acelerar o processo, porque vai acabar se perdendo, né, professor? Exato. E aquela obra não vai conseguir imprimir o que realmente ele está sentindo, pensando, o que ele vivenciou, seja qual for o gênero do livro. Eu vi um vídeo que eu achei interessante, que o cara fez um livro através da IA, aí foi lançar ou a pessoa leu o livro dele e diz, ah, mas que bom, você usou essa frase do Shakespeare, ele foi? Foi, essa é do Shakespeare, e você também usou um trecho do Dostoiévski, foi? Quem é? Ele perguntava, foi? Ou seja, aí a compila o que tiver à disposição e joga e acabou, né? Uma E aí, salada de palavras aí que, sem estamos no mesmo. compromisso, né? E sem essência. Essa semana, na semana passada, recebemos uma mensagem, né, no mesmo grupo, e eu acho que é muito real. Quando entra um robô, deixa de ser arte, né? Não tem como um robô que não consegue imprimir um sentimento fazer arte. E o livro é arte, né? O Exatamente. livro é cultura. E eu acredito muito que a vida da pessoa se transforma na hora que ela para e dedica um tempo. A definição mais específica da literatura é a seguinte: literatura é a arte de escrever pensando. Então, por esse pressuposto, você jamais vai encontrar IA nessa situação. De escrever artisticamente pensando. Né? Verdade. Eu utilizei a literatura em determinado momento da minha vida para poder vencer um luto. Através de uma orientação espiritual que eu reprogramasse, reorganizasse o meu dia. E a partir de determinado horário eu começasse a fazer uma leitura. É uma leitura espiritualista, mas aquilo fez toda a diferença no meu processo. A partir dessa leitura, eu comecei a escrever sobre aquela leitura. E a partir daí iniciei um processo de psicografia. Mas primeiro tive que reorganizar, tive que readequar o meu horário e me dedicar àquela leitura. E de uma certa forma foi me auxiliando, eu fui vencendo aquele luto, fui começando a organizar os meus pensamentos e consegui sair daquela condição. E foi ali que eu consegui acumular um número maior de tempo para poder escrever. Professor, qual é o melhor horário, qual é o melhor dia da semana para escrever? Mas meu sonho é um dia poder não ter horário, poder escrever a qualquer horário, tá certo? Meu sonho é esse. Eu gosto de escrever. Se eu tiver disponibilidade de tempo, né? Qualquer horário para mim é interessante. Para mim, eu mergulho de uma maneira que o tempo passa e eu gosto daquele processo de olhar, de escrever, de olhar o enredo na criação, de revisar, de voltar, de pegar outro livro, sabe? Aquilo para mim você pode até achar que é um pouco piegas o que eu estou falando, mas é a minha essência.
né? A minha esposa sabe, eu sento para escrever ali, se deixar, eu vou embora. Mas eu adoro a madrugada, de preferência assim, acordando umas 4, 4h30, tendo Aí você diz, quando? Num domingo, por exemplo. Eu prefiro, as Legal. crianças estão dormindo, aquela coisa toda. Então é essencial ali com aquela paz, eu começo o dia bem e eu vou até onde dá certo. Se um dia puder, Deus me permitir, ter tempo suficiente, claro, mais para frente, quando eu me aposentar, né? Para ter esse deleite de escrever sem olhar para o relógio, né? Mas preferencialmente eu adoro o começo do dia, né? Eu adoro começar no escuro e terminar no claro. Maravilhoso. Super entendo esse processo do senhor. E você, Kelly, qual o melhor horário do dia para você escrever, organizar seus pensamentos e colocá-los no papel? Olha, por incrível que pareça, independente do horário, eu sento para escrever, eu escrevo. O que muitas vezes eu não faço é sentar e escrever. Eu faço depois, mas eu não sou muito fã de acordar cedo, né? Então, eu prefiro, assim, crepúsculo, tá terminando o dia, né? Tá terminando aquele horáriozinho, e aí eu entro mais para a noite. Então, para mim é mais fluido esse processo. Mas se eu sentar aqui e baixar minha cabeça, eu consigo me desligar. Em casa, eles falam assim, não mexe com ela não, que ela tá no Fantástico Mundo da Kelly. Então, assim, chega a ser das pessoas falarem comigo e eu não tô ouvindo, porque eu mergulhei, tá? Então, assim, eu tô naquele mundo. Os meus personagens, eles são muito do mundo real. Então, tem emoção, tem luto, tem felicidade, tem casamento. Quando eu escrevi o Farol do Porto da Paz, meus filhos ainda eram crianças. Eles ainda são, mas são um pouco mais. São crianças com mais idade. E eu lembro que eu queria terminar para mandar para Novo Século, e eu terminei com o Lego voando na minha cabeça, né? Eu baixava, passava o Lego, blá, blá, blá. Aí tinha hora que não dava, eu dava um grito, eles corriam e paravam, e depois voltava, eu tô com fome, e mas eu consegui. O Farol tem 480 páginas, né? Às vezes eu olho e me pergunto, como é que eu fiz isso? Tem a coisa. Né? E na verdade era um livro maior, né? Era um livro de 450 páginas. No processo editorial que teve que enxugar, não foi Eita, isso? eu contar uma coisa para vocês aqui, não me chamem de velho, mas os 3 primeiros livros que eu escrevi no caderno, entendeu? Escrevi no caderno. Eu começo um Eu, caderno, eu, sim. eu, eu sempre tive máquina de datilografia, já fui datilógrafo e tudo. Mas eu, quando comecei a escrever, era o caderninho, eu tenho ainda hoje guardado, né? Amigo meu, por exemplo, eu que dava, eu escrevia, às vezes eu parava no intervalo, eu ia para um cantinho, escrevia alguma coisa. Então, os 3 primeiros foram feitos assim, eu paguei uma pessoa para transcrever para o computador, para poder ir para o processo de revisão, aquela coisa toda. Já no quarto para frente foi que eu já tinha um computador e já tive essa facilidade de jogar De já direto, escrever direto no usar o computador. Word. Eu dou muito valor a esse processo de escrever o livro através do papel e caneta. É maravilhoso. Só que depois que termina, tem a parte de transcrever para o digital, que hoje em dia também não é difícil, né? E esses autores que estão iniciando, que pretendem, que pensam em publicar um livro, escrever uma história, qual é a dica que o senhor daria para eles? A primeira dica, ela pode ser um pouco traumática, né, no que eu vou falar, né? Não desistir, que parece que é uma coisa tão complexa assim, mas muita gente desiste. Só, olha, eu tenho uns rabiscos às vezes, fulano eu escrevo, eu gosto de escrever. Eu tenho um amigo que diz, eu tenho muitas histórias guardadas. E você precisa querer, certo? Você precisa querer enfrentar. Aí onde entra o coletivo é fundamental. Você pergunta a pessoas como é que faz. Se eu tenho um livro que precisa de ilustração, alguém te indica um bom ilustrador. Quem revisar o teu material, como fazer uma capa, né? E você pode ir projetando a criação da história. O problema é não... Aliás, a solução. O problema é quando você desiste. Então, muita gente desiste no meio do processo. Tem a ideia, tem a vontade, mas não tem aquela coragem, porque trabalho, porque faço isso, eu não tenho tempo. Tem, se você quiser, para escrever, você tem tempo. Agora, eu acho que, mais do que isso, você tem que ter prazer, você tem que querer, você tem que gostar. Às vezes eu critico como é que muitas vezes tem escritores que nunca leram, né? Faz, dá para aprender, também dá. Mas o importante é não desistir.
é colocar no papel, é pedir opinião, é revisar, é analisar e começar a buscar as condições de publicação, ir para uma gráfica ver valores. Tudo isso vai te deixando mais à vontade com o processo e vai fazer com que você crie a coragem, né, de publicar uma obra, né? Publicando, sim, entendendo que há dificuldade, você tem um processo de venda, aquela coisa toda, mas que nada disso, nada dessas dificuldades, nenhuma delas pode prevalecer em detrimento da tua vontade, do teu querer, do teu desejo de ser escritor, de colocar a tua história do mundo, de participar, de preencher os 3 paradigmas mais importantes da vida que a tradição criou, que é plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Então, é não desistir, porque vai inúmeras situações contrárias à publicação de um livro são comuns no processo. Inúmeras. Então você tem que romper obstáculos passo a passo e querer. Se você quiser, qualquer um consegue fazer uma boa obra, se você tiver uma boa história na sua cabeça, né, com algumas ajudas que você não vai poder fazer sozinho, você consegue sim publicar um bom livro. Gratidão, professor. Kelly, qual a dica você daria para a pessoa que está querendo publicar o seu primeiro livro? Não tenha medo de ser taxado de esquisito, né? Porque isso você fala, qual a sua profissão? Eu sou escritor. Mas você trabalha, você só escreve. Ou, mas você escreve o quê? Eu escrevo livro. Mas livro para quê? Então, assim, é assumir aquele papel de que ser um escritor é um ofício, é uma profissão. Talvez a gente seja até um pouco esquisito, né? Você convive com pessoas que só estão dentro da sua imaginação. E colocar essa ideia para fora. Eu também sou muito fã de escrever à mão, porque existe todo um processo de sinapse por trás disso. Mas é entender que vai dar trabalho, mas é extremamente recompensador. Dani, eu vou tomar a palavra aqui. Ai, eu não, lembrei, não eu lembrei. terminei. Ai, não, continua, cara. Eu lembro que na Bienal de 2022, né, a gente tava, são 2 coisas que me deixaram, assim, marcaram muito. Tem uma menina, chegou uma menina linda, olhou, aconteceu em Paris, ela queria muito o livro, ela, vou chamar meu pai. Aí o livro era 35 na época, e ela veio 3 vezes, né? Meu pai veio, quando estava assim, já terminando a feira, ela chegou. Meu pai comprou um livro para mim, Melissa é o nome dela. Aí eu não. Aí ela enfiou a mão nos bolsos e ela tirou R$ 22. Aí ela, não, eu disse, não, você leva. Aquela mulher levava aquele livro por R$ 5. E a outra da Bahia, né, que chegou a menina, queria muito o livro, o olhinho dela brilhava, eu vi que era de escola pública, eu disse, não, eu faço um desconto para estudante de escola pública, né, você leva por 30, é 40. E aí eles combinaram entre si, e aí cada um tirou do bolso uma nota de 10. Então, assim, e são coisas que, valeu a pena, né? Sim, valeu a pena. Se eu fosse para a Bienal, óbvio que eu quero ir para a Bienal e vender muito livro. Se eu fosse para a Bienal, eu tivesse vendido só esse livro, aí essa menina tinha, assim, eu tinha saído feliz. Valeu. Então, assim, coragem. Valeu todo o trabalho. Né? Eu lembrei, quem vai escrever tem que estar disposto a críticas também. Eu não vou citar nome, se a pessoa que assistir souber aquela, é problema. Vamos lá. Eu trabalhava num colégio quando fui lançar o primeiro livro e tinha uma colega da mesma área de língua portuguesa. Aí ela disse, tu vai lançar um livro? Como? Eu vou vender minha moto. Tu é doido? Tá ficando doido, vai lançar um livro, vender a moto para lançar um livro. Tá vendo que isso... Aí, beleza, eu lancei o livro, a convidei, inclusive. Ela não comprou, mas não comprou. Não. Uma das que não compraram. Podia ter vendido 305, no caso. E aí eu lancei o segundo livro. Colégio, convite para todo mundo, um ano depois. Aí ela, teimoso. Vai lançar outro livro. Eu digo, vala, é doido mesmo. E já vendeu aquele primeiro? Eu digo, tá pertinho. Não me venda primeiro, que você vai dar o outro já. Beleza. Terceiro livro, eu trabalhei 5 anos lá, sabe? Vou lançar o terceiro livro. Toma o convite. Esse aqui é enxerido. Esse é teimoso, né? Esse é teimoso. Beleza. Próximo ano, que era um todo ano. 4º livro. Ela, vai acabar virando escritor. Esse aqui eu vou te contar, viu? Nunca comprou um livro meu. Perguntou quanto podia ganhar, mas também nunca incentivou.
era o oposto, era sempre uma dúvida, uma incógnita. Embora no quarto livro eu ainda era uma incógnita, né? Então, quem vai escrever tem que estar disposto a ouvir também esse tipo de coisa. Verdade. Mas é não desistir. Vale a pena. Insistir, persistir E e não nunca desistir. É. Hoje nós temos um grande parceiro aqui no Talk Show Autores do Brasil, que é a Fábrica do Livro, né? Onde o autor independente ele consegue publicar diretamente através do site a partir de 4 unidades. Entra no site www.fabricadolivro.com.br e coloca o código lá, DNVieira10. Vai receber 10% de desconto e os livros são enviados com frete grátis para todo o Brasil. Infelizmente, tudo que é bom vai chegando ao final. Eu só tenho a agradecê-los. Professor, ao nosso seguidor, como que ele consegue te encontrar nas redes sociais? Aonde ele consegue encontrar as suas obras? Bom, eu tenho um site, www.welmorais.com.br. O El Moraes é WLL, Moraes com I, né? Lá você tem todos os meus livros, a sinopse, a apresentação de cada um deles, e tem um contatozinho que você clica, vai direto para o meu WhatsApp, e aí eu mando para todo o Brasil, você recebe um livrozinho autografado, dedicado, né? O título que você quiser, tá certo? Sem custo de envio também. Então, hoje é o canal mais fácil de me encontrar. Também estou no Instagram, né? O El Moraes Escritor, e se você quiser também, eu fico na esquina esperando, vou pro shopping, vamos para a feira, coletivo. Onde tiver literatura, onde tiver leitor interessado em ler, a gente estará presente. Gratidão. Kelly? Minha rede social, né, Kelly Cortez, escritora, né? Amanhã estamos, né, num evento lá no Eusébio, Sim. né? Vários escritores, inclusive aquelas meninas novinhas que ficam encantada com as meninas tão novinhas publicando. Que bom. É lindo de ver esse amor delas pela literatura numa idade tão ainda jovem. Amanhã estamos vendendo lá, né, esqueci o nome do local, mas é lá no Eusébio, vai, me ajuda. Quando o vídeo for pro ar, o evento já passou. Mas vai ser um fórum, né, com o Comitê de Cultura do Estado do Ceará, uma feira literária no espaço do NAEC, que é a Secretaria de Cultura do Eusébio. Mas teremos outras oportunidades. No dia 7 de março, nós teremos uma feira literária no município do Eusébio. Estamos preparando um outro grande evento, uma outra grande feira literária no mês de junho. E aí, nos próximos episódios, nós vamos trazer aqui essas informações. Muito obrigado a cada um de vocês. É sempre um prazer poder conversar, estar na presença de vocês. As portas estão sempre abertas. E vamos nos preparar, né? Tem 2 bienais pela frente. Vamos sim. Muito obrigado e até o próximo episódio. E você que está aí nos assistindo, procura lá nas redes sociais, @NoCaminhoDaFé OFC.